Pai, em nome de Jesus, nós vamos ler Tua palavra nesse momento. E a Tua palavra é o alimento que nos sustenta em todas as áreas da nossa vida. Nós abrimos o nosso coração, Senhor, para ouvirmos a Tua voz. Nós pedimos, Espírito Santo de Deus, fale conosco. Nós precisamos ouvir Tua voz. Nós repreendemos todas as distrações. E que o nosso coração esteja sensível àquilo que o Senhor preparou para nós. Torne nossa mente, nosso coração cativo à voz do Senhor. E fale de uma forma que nós possamos compreender, que não deixe dúvida no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, hoje eu quero compartilhar com você sobre o seguinte tema: em quem você está colocando sua esperança? Em quem você está colocando sua esperança? É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. O Salmo 20, versículo 7 nos diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Quantas vezes você já ficou olhando o celular esperando uma mensagem importante? Talvez um exame, talvez uma resposta de emprego, talvez alguma venda. Quantas vezes você ficou na expectativa de receber uma mensagem? Você percebe como o nosso coração se prende facilmente ao que ainda não aconteceu? Já se deu conta disso? Que o nosso coração se prende àquilo que ainda não aconteceu. Nós estamos vivendo uma cultura pandêmica de ansiedade. E o que é a ansiedade? É a expectativa por aquilo que ainda não aconteceu. A ansiedade é estar presa ao futuro. Todos nós estamos esperando alguma coisa. Eu tenho certeza que você carrega alguma expectativa. A pergunta não é se temos esperança, a pergunta é em quem estamos colocando nossa esperança enquanto esperamos. Em quem nós estamos colocando a nossa esperança quando estamos esperando? O Brasil está vivendo dias de grande intensidade emocional. Uma convulsão emocional tem tomado conta do nosso país. As convenções partidárias, poucos dias, a mobilização do mundo acerca da Copa do Mundo. Para você ter uma ideia do impacto disso, segundo dados divulgados pelo Google Trends, as buscas dos brasileiros pela Copa quadruplicaram nesses últimos meses. Impulsionadas também pelo uso da inteligência, a inteligência artificial. Esse é o assunto do mundo. Ao mesmo tempo, a inteligência artificial virou o assunto diário
todo mundo fala sobre esse assunto. As pessoas discutem sobre produtividade, sobre medo de substituição, sobre o futuro do trabalho e decisões automatizadas, o medo da perda do emprego, da substituição pelas máquinas. Uma reportagem da Folha de São Paulo, baseada em estimativas do Fórum Econômico Mundial, destacou que a IA pode elevar a produtividade na América Latina em até 3,2% ao ano. Mas também, o mesmo estudo alertou que os desafios de qualificação profissional e adaptação de força do trabalho exigirá muito das pessoas. Do ponto de vista econômico, na economia, muitas famílias vivem dias de preocupações. Em maio de 2026, o endividamento das famílias brasileiras chegou ao número assustador de 81,6%. Irmãos, a cada 10 pessoas, mais do que 8 se encontra endividada. E é importante entender que a dívida não é sobre a parcela que você precisa pagar, não é sobre aquilo que ainda você vai pagar. Quando se fala de dívida, é aquilo que você não está conseguindo honrar, aquilo que ficou para trás. Mais de 80% do Brasil está endividado. Esse é o maior índice da série histórica da Confederação Nacional do Comércio. E por trás de tudo isso, existe um cansaço emocional crescente. Estudos recentes apontaram o crescimento assustador, terrível, do adoecimento mental entre os adolescentes. Há uma estimativa de que adolescentes e jovens a saúde mental será afetada a mais de 300% nos próximos 4 anos, até 2030. As clínicas estão abarrotadas, cheias, lotadas de tratamento mental. A Previdência Social informou que apenas em 2025, irmãos, foram concedidos mais de 546 mil benefícios por incapacidade temporária relacionada a transtornos mentais e comportamentais. Mais de 500 mil de pessoas. Agora note bem, o paradoxo da nossa geração. Nós nunca tivemos tanta tecnologia, nós nunca tivemos tanta informação, nós nunca tivemos tantas possibilidades. Mas também nunca tivemos tanta ansiedade, nunca tivemos tanta insegurança, nunca tivemos tanto medo do futuro. A verdade é que a expectativa depende das circunstâncias. A esperança cristã, ela depende de Deus. Eu vou repetir isso. A expectativa depende de circunstâncias, mas a esperança cristã, ela depende de Deus. Na época de Davi, e esse é o contexto desse salmo, desse versículo. Na época de Davi, carros e cavalos eram um símbolo máximo de segurança. Hoje, talvez Davi dissesse: uns confiam na tecnologia, ou talvez ele dissesse: outros confiam na economia, outros na política, outros confiam na carreira,
outros confiam na própria capacidade, mas nós confiamos no nome do Senhor. Sabe, queridos, Deus continua fazendo a mesma pergunta que fez há milhares de anos: em quem você está colocando sua esperança? Esse mês, desde o primeiro domingo até esse agora, nós estamos falando sobre esperança. Hoje eu quero compartilhar com você sobre 4 decisões que nos ajudam a colocar a nossa esperança no lugar certo. 4 decisões que nos ajudam a colocar nossa esperança no lugar certo. Primeira decisão: olhe para aquele que nunca muda. Você pode repetir comigo? Olhe para aquele que nunca muda. A Bíblia nos diz em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não muda. Tudo muda, mas Cristo permanece. O exemplo de Pedro andando por sobre as águas em Mateus capítulo 14, Pedro saiu do barco porque olhava para Jesus. Ele começou a afundar quando passou a olhar para o vento, para aquilo que estava à sua volta, para as circunstâncias. Não havia mudado ao redor, nada, absolutamente nada tinha mudado ao redor. As ondas eram as mesmas, o vento era o mesmo, o ambiente era o mesmo. O que mudou? Mudou o foco. Pedro parou de olhar para Jesus. Pedro deixou de olhar para Jesus. E é exatamente isso que tem acontecido conosco. Quando olhamos apenas para a inflação, quando olhamos apenas para as notícias, quando olhamos apenas para as redes sociais, quando olhamos apenas para o diagnóstico, quando olhamos apenas para as crises, nossa esperança começa a afundar. Eu queria te dar um conselho: diminui o acesso à rede social. Eu queria te dar um outro conselho, se você ainda faz isso: não assista TV aberta. Pelo amor de Jesus, você vai adoecer. Você vai enlouquecer. Esses dias eu estava visitando um parente, a televisão estava ligada num canal aberto. E eu fiquei ali conversando, e aí, que é uma falta de educação, quando você chega na casa da pessoa, a pessoa não desliga a televisão, não é? Quem já passou por isso, eu de vez em quando passo por essa falta de educação. E eu não vou falar para a pessoa desligar a televisão, mas dá vontade. Aí a televisão está lá ligada, nessas notícias. E aí eu fui prestando atenção. Aí chegou um momento, eu não aguentei não, falei assim: rapaz, desse tempo que nós estamos aqui, essa TV aberta, esse canal, não trouxe uma notícia boa, nenhuma, irmãos, nenhuma. Para que tu vai se prestar a ver uma coisa dessa? Quando nós colocamos os nossos olhos nas crises, quando nós colocamos os nossos olhos na rede social, quando nós olhamos apenas os problemas, nós começamos a afundar. Mas quando você volta a olhar para Jesus, quando você volta a colocar os seus olhos a Jesus, a sua esperança volta também. Jesus disse em Mateus 7, verso 24 a 25, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E aí ele diz: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, mas não caiu, porque fora edificada
sobre a rocha. Sabe o que esse texto nos ensina? A tempestade vem para todos. E o que então faz a diferença? O que faz a diferença é o fundamento. Aonde você está colocando a sua esperança? Onde você está se firmando? Em quem você confia? Para onde você olha? A W. Toze disse certa vez: aquilo que vem à nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante a nosso respeito. Para pensar sobre essa afirmação. Aquilo que vem à nossa mente quando pensamos sobre Deus é a coisa mais importante a nosso respeito. O que você está pensando de Deus? Se tudo muda, em quem você está colocando sua esperança? O que determina seu humor, o que controla as suas emoções antes de ouvir o mundo? Então, ouça Deus. Antes de abrir o celular, abra a palavra. Já tem um tempo que eu tomei uma decisão na minha vida. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é abrir a palavra e olhar o versículo do dia. Mais nada. É a partir do versículo do dia que eu mando a mensagem todos os dias de oração. Essa breve palavra que eu mando é inspirado nisso. Meu primeiro olhar é para a palavra. Meu primeiro tempo é com Jesus. E eu posso dizer para você, o meu coração tem andado quieto desde quando eu me dediquei a ouvir primeiro a Deus. Querido, sabe o que nós precisamos aprender? É que quando aprendemos a olhar para Cristo, nossa esperança deixa de depender de circunstâncias. Quando nós aprendemos a olhar para Jesus, as circunstâncias não mais nos atingem, não mais nos perturbam, seja o que for, porque eu estou olhando para o autor e consumador da minha fé. Em primeiro lugar, para olhar para o lugar certo, olhe para aquele que nunca muda. Em segundo lugar, a segunda decisão que nos ajuda a colocar nossa esperança no lugar certo é: alimente sua esperança diariamente. Você pode repetir comigo? Alimente sua esperança diariamente. Romanos 15:13 nos diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Que o Deus de esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito. Existe uma verdade simples aqui, e a verdade é: aquilo que alimentamos cresce. Aquilo que você alimenta cresce. Você é o responsável por isso. Se você alimenta seus medos, o seu medo vai crescer. Se você alimenta a sua esperança vai aumentar. Se você alimenta a sua ansiedade vai crescer. Se você alimenta de confiança, a sua confiança vai aumentar em Deus. Se alimentamos de medo, se alimentamos a ansiedade, se alimentamos a comparação, se alimentamos a preocupação, isso vai crescer. Mas se você se alimentar da palavra,
Se você se alimentar da oração, se você alimentar da presença, a esperança cresce. Em quem você tem colocado sua esperança? Nós vivemos em uma geração extremamente bem informada. Sabemos o que acontece em qualquer lugar do mundo em poucos segundos. Mas informação não produz esperança. Aliás, quanto mais opção você tem, mais fragmentado você fica e mais difícil é para você tomar as decisões. A presença de Deus é que produz esperança, irmãos. Ela é que alimenta a nossa esperança. Lembra do exemplo de Josafá diante do grande exército em 2 Crônicas, capítulo 20? Josafá recebeu uma notícia assustadora. 3 exércitos estavam vindo contra ele, contra Judá. Era uma notícia verdadeira, era uma crise real. A iminência de uma guerra começar. O verso 20, versículo 3 de 2 Crônica nos lembra: alarmado, Josafá decidiu consultar ao Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Qual foi a decisão quando ele recebeu a notícia? Qual foi a sua primeira iniciativa? Qual foi a sua primeira escolha? Ele decidiu buscar o Senhor. Observe bem a ordem. Ele recebe uma notícia e antes de tomar qualquer decisão, o que ele faz? Ele busca a Deus. Hoje, a gente tem feito exatamente o contrário. Lamentavelmente. A gente recebe uma notícia e a gente entra na internet procurando opiniões. Assistimos vídeos, lemos comentários e ficamos ainda mais ansiosos. E só depois a gente lembra de orar. Deixa eu dar um testemunho para você. Aconteceu sexta-feira. Sexta-feira, por volta de 4 e pouco da tarde, eu recebi um telefonema de uma pessoa da nossa comunidade de fé pedindo socorro, que estava diante de um quadro que para ela era um quadro de possessão demoníaca. Eu disse: eu vou te ajudar, eu estou indo para aí. Chamei um Uber, o carro estava com a Marina, e desde o momento que eu recebi a notícia, eu comecei a orar: Senhor, o que o Senhor está mostrando com isso? O que o Senhor está fazendo com isso? Como eu me encaixo com isso? Vá à frente, Senhor. Eu dei um comando no mundo espiritual, que absolutamente todas as ações da pessoa que estava endemoniada paralisasse naquela hora, até eu chegar lá dentro. E assim eu fiz, fui. Cheguei lá, ela já não estava mais endemoniada. Ela pediu para falar só comigo. Eu ouvi. Ela disse assim: hoje eu vou morrer. Eu: por que você vai morrer? Hoje eu vou morrer. Eu insisti: por que você vai morrer? Você não está falando isso aleatório para mim. Por que você vai morrer? Ela virou para mim e falou assim: porque eu acabei de tomar há poucos 50 comprimidos de clonazepam. Eu disse assim: então, a minha preocupação agora é com a sua vida, eu vou te levar para o hospital. Chamei os pais e disse: nós precisamos levá-la para o hospital agora, porque ela acabou de tentar o suicídio. Corremos, saímos correndo. Na hora que eu entrei no carro,
só parte da família cristã. Eu pedi para ela, a pessoa começou a sentir medo de morrer. Ela, estou com medo de morrer, estou com medo de morrer, estou com medo de morrer. Eu sentei à frente do carro, do lado do motorista, que era o pai dela, e segurei na mão. Me dá a sua mão aqui que eu vou orar por você. E na hora eu comecei a orar. Comecei a fazer um clamor ao Senhor. E uma das orações, e aqui que eu quero testemunhar para você, foi: Senhor, prepara uma equipe médica que possa acolher com amor, com carinho e oferecer o melhor. Vá à frente, para onde nós estamos indo. E corremos para o hospital, lá chegamos. Deus colocou um anjo para cuidar. E na hora que a pessoa estava prestando toda a atenção e a consulta e o acolhimento, não somente com a pessoa, mas com todos os outros que estavam ali, inclusive eu assumi o lugar de acompanhante, porque a família estava completamente abalada. Deixa que eu resolvo. E a maneira como ela tratou comigo, a médica, a maneira como que tratou a pessoa, naquele momento, naquele ambiente que eu estava vendo, vivenciando naquele momento, eu lembrei. E eu pensei assim: como vale a pena orar? Como vale a pena orar? Mas o que nós fazemos, irmãos, quando estamos diante de um desafio, quando estamos diante de uma notícia que nos desestabiliza, diante de um diagnóstico, diante de qualquer situação, o que nós fazemos? Nós buscamos informações no lugar ou nos lugares onde nós não devemos sequer olhar, porque vai alimentar a nossa ansiedade, vai nos encher de medo, vai dificultar toda a capacidade de intervenção que você possa tomar, vai afetar o seu juízo. Sabe o que eu aprendo aqui na história de Josafá? É que ele nos ensina um outro caminho. E qual é o outro caminho? Primeiro Deus, depois as decisões. Primeiro Deus, depois as decisões. Se nós criássemos uma cultura, uma disposição, uma intencionalidade de primeiro buscar a Deus, nós cometeríamos muito, muito menos erros, muito menos equívocos e sofreríamos menos consequências. Só porque não ouvimos a Deus. Segundo Crônicas, verso 15, no capítulo 20, ele diz: não tenha medo, nem desanime por causa desse grande exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Ele se coloca diante de Deus, para buscar a Deus, diante do desafio que ele se encontra, e o que acontece? Ele recebe uma palavra de consolo, de direção, de paz, de quietude para o seu coração. A notícia não mudou, presta atenção nisso. A notícia não mudou. Os exércitos estão vindo. 3 nações se organizaram, se aliançaram para destruir Judá. Eles estão a caminho. A notícia não mudou. O exército continuava lá, mas a esperança voltou. E por que ela voltou? Porque a voz de Deus era maior do que qualquer voz do problema, irmão. A voz de Deus é maior do que a voz dos problemas. Charles Spurgeon disse certa vez assim: poucas coisas são mais úteis para um cristão do que ler frequentemente as Escrituras e meditar nelas. Olha o peso dessa afirmação de Charles Spurgeon, chamado do príncipe dos pregadores. Pouca coisa vai ser mais útil para você do que o que a Escritura pode trazer para você. Timothy Keller disse assim: a fé não ignora a realidade, ela interpreta a realidade à luz de Deus.
Não é sobre ignorar o que está acontecendo. É sobre como você está olhando, que lente você está usando, que óculos você está colocando. Domingo passado, se você não viu, eu quero te recomendar a ouvir. Eu ministrei aqui, não desista dos seus sonhos. E uma das coisas que eu trouxe, que o Espírito Santo colocou no meu coração para compartilhar com você é: não desista dos seus sonhos, porque Deus está no controle de todas as coisas. Quando as coisas, eu me lembro de citar aqui uma frase de Hernandes Dias Lopes: quando as coisas fogem ao nosso controle, elas continuam sob o rigoroso controle de Deus. Para quem você está olhando? Em quem você está colocando a sua esperança? Aquilo que alimenta seu coração revela em quem você está colocando a esperança. Então, alguns conselhos eu queria te dar essa noite, práticos. Menos tempo nas redes, mais tempo na palavra. Segundo, antes do Google, pergunte ao Senhor. Não faça do chat ou de qualquer outra IA o seu Deus. Aliás, eu não sei se você já percebeu, se você tem usado IA, é que a IA, ela foi criada para concordar com você em tudo. Ela não discorda de você. Como é que você vai pedir opinião a alguém? Essa semana agora eu li uma notícia de um pastor que estava passando por um determinado problema de saúde na América. E ele resolveu consultar o doutor inteligência artificial. E o doutor da inteligência artificial, porque concorda com tudo, deu um direcionamento ruim para ele. E isso complicou a saúde dele, que ele ficou em estado grave. Mas graças a Deus, conseguiu depois procurar um médico. E conseguiu se libertar da situação, se livrar daquela situação. E ele foi então, ele processou a empresa do chat e a OpenAI para que ela se responsabilizasse por aquilo que ele seguiu de conselho do doutor IA. Então, irmãos, antes do Google, pergunte ao Senhor: Senhor, o que o Senhor está fazendo? Como eu me encaixo nisso? O que o Senhor está fazendo? Como eu me encaixo nisso? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Antes de perguntar opiniões de outros, ouça o que o Espírito Santo vai falar com você. Terceira decisão, que nos ajuda a colocar a esperança no lugar certo: caminhe com quem fortalece sua esperança. Caminhe com quem fortalece sua esperança. Hebreus 10, verso 24 ao verso 25 nos diz: e consideremos-nos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos, como costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Palavra de Deus, irmãos. Palavra do Senhor. Uma das maiores mentiras que ouvimos hoje, presta atenção nisso. Uma das maiores mentiras que ouvimos hoje é: eu consigo sozinho. Ninguém consegue, querido. Ninguém consegue. Deus nunca planejou a vida cristã para ser vivida de forma isolada. Deus nunca planejou a vida cristã para ser vivida de forma isolada.
E olha para cá, eu não posso deixar de contribuir aqui com o conhecimento que Deus tem me dado. Então, do ponto de vista psicológico, o isolamento diz respeito da desorganização que você está passando, não é do outro. Quando uma pessoa decide se isolar, ela está olhando para o outro como se o outro fosse responsável pelas coisas que estão acontecendo dentro dela. Só que ao contrário, é porque ela não consegue gerenciar o que está acontecendo dentro dela. Ela se isola do outro e responsabiliza o outro por aquilo que é ela que precisa ser responsabilizada. Antes eu tinha apenas um óculos humano. Quando eu me converti e comecei a conhecer Jesus e ter um relacionamento com o Espírito Santo, Deus me deu o óculos espiritual, o discernimento. E agora, como psicólogo, eu tenho um óculos que eu consigo fazer leitura emocional e psicológica, irmãos. E eu não posso deixar de ensinar você, que é a minha ovelha, aquilo que você precisa aprender. Quantas vezes eu já preguei aqui na igreja que a estratégia de Satanás é te isolar? Porque quando ele isola, você fica fragilizado, fica mais fácil de bater, fica mais fácil de desconstruir, fica mais fácil de destruir. Você se torna vulnerável quanto mais isolado fica. E aí eu quero te lembrar de uma coisa: foi o nosso Criador, o Pai, que disse: não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Não é bom. Nós vivemos na geração mais conectada da história, mas também em uma das gerações mais solitárias. Temos centenas de contatos. Esses dias eu fui me dar conta que no meu celular tem 3.000 contatos. Preciso fazer uma limpeza. Milhares de seguidores, pessoas que têm milhares e milhares de seguidores, mas se sentem sozinhas, se isolam. Poucas pessoas sabem como realmente nós estamos, irmãos. Aliás, você já sabe disso. Eu vou dizer uma coisa, mas você já sabe disso. Aquilo que você olha na rede social do outro, só pode dizer duas verdades para você. Duas, presta atenção nisso. A verdade de que ela vive uma ilusão, porque a pessoa só posta aquilo que é lindo e maravilhoso, é uma ilusão. E segundo, um lugar de desabafo. Porque as pessoas hoje que não têm coragem de sentar para conversar, e elas usam a rede social para poder ficar desabafando, expondo as suas idiosincrasias. E aí o exemplo aqui que nos ensina de forma poderosa sobre caminhar com quem nos fortalece a esperança. É o exemplo do paralítico, dos seus 4 amigos. Marcos capítulo 2. Aquele homem queria chegar até Jesus. Esse era o desejo dele, mas ele não conseguia, ele era paralítico, ele precisava de pessoas. 4 amigos carregaram o seu peso, abriram o telhado, levaram-o até a Cristo. Marcos 2:5 diz: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Jesus viu a fé dos amigos. Isso me faz pensar quantas vezes Deus usa a fé de alguém para sustentar outra pessoa por um tempo. Há momentos, irmãos, em que nossa esperança está tão pequena, que nós precisamos da esperança de outros irmãos, de pessoas que vão nos dar as mãos, que vão orar por nós e vai dizer assim: vamos seguir junto?
Você sabe por quê? Que eu decidi que todos os dias eu vou mandar uma mensagem. Infelizmente eu só tenho uma ferramenta. Então eu consigo alcançar no máximo 256 pessoas. E agora está limitado, né? Você só consegue mandar 35 mensagens por mês. Por isso que eu não estou gravando os vídeos mais. Mas sabe por que eu decidi mandar essa mensagem? Porque eu mesmo, na minha caminhada de fé, em alguns momentos desafiadores, fui extremamente abençoado com uma mensagem. Me lembro de uma vez, de um amigo meu que mora nos Estados Unidos, pastor lá nos Estados Unidos, mandou uma mensagem para mim, e a mensagem dizia assim: não desista, Deus está cuidando de tudo, e eu estou orando por você, e eu acredito no teu chamado. Como foi importante ouvir aquilo. E vez por outra, eu recebo uma mensagem dizendo: pastor, obrigado por essa palavra que você mandou hoje. Isso me deu força para continuar. Mas o que isso tem a ver com o que nós estamos falando aqui? Nós precisamos de pessoas que tragam esperança para o nosso coração. É exatamente por isso que nós voltamos e estamos caminhando em grupos de vida. Não é apenas uma reunião semanal, nosso grupo de vida, irmãos. É um lugar onde alguém percebe quando você está diferente. Quem frequenta o nosso grupo de vida sabe muitas vezes que isso aconteceu lá. É no grupo de vida que alguém te olha, te percebe. É o lugar onde alguém ora por você. É onde alguém decide a dividir o peso com você. Onde alguém lembra das promessas de Deus quando você não consegue lembrar. Onde alguém ajuda você a continuar caminhando. Isso que é o grupo de vida. Eclesiastes 4, verso 9 e 10 diz: melhor é serem dois do que um. Se um cair, o amigo pode ajudar a levantar. John Stott diz: o cristianismo é uma comunidade antes de uma organização. É por isso que quando você entra na igreja, lá tem escrito reviver, embaixo uma família para pertencer. Nós não somos uma organização, nós somos uma família. E não importa a distância, se você for intencional, você consegue cuidar e ajudar. Pastor Carlito Paz diz: a igreja é mais do que um lugar para frequentar, é uma família para pertencer. As pessoas com quem você caminha revelam em quem você está colocando a sua esperança. Observa bem essa afirmação. As pessoas com quem você caminha revelam em quem você está colocando a sua esperança. Quem conhece a sua história? Quem já sentou com você para ouvir sua história? Vocês que fazem parte da família Reviver sabem disso. Que a gente senta para ouvir a história de cada um. Quem sabe pelo que você está passando? Quem ora por você durante a semana? Quem pode confrontar você em amor? Quem celebra suas vitórias? Quem sustenta sua fé quando você está fraco? Nós celebramos em multidão, em grupo, mas nós crescemos nos grupos de vida, irmãos. Você devia considerar estar num grupo de vida. Quem sabe a sua casa pode hospedar um? Talvez hoje Deus não esteja chamando você apenas para participar de uma celebração. Talvez Ele esteja convidando você para pertencer a uma família espiritual. Não caminhe sem cobertura espiritual, porque esperança também cresce em comunidade. E em último lugar,
Quarta e última decisão que nos ajuda a colocar esperança no lugar certo. Descanse naquele que já está no futuro. Descanse naquele que já está no futuro. Quando você vai ler o livro de Apocalipse, o autor de Apocalipse nos lembra, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Isaías 46, verso 9 e 10 nos lembra: lembrem-se das coisas passadas, das antigas. Eu sou Deus, não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o início faço conhecido o fim. Desde tempos remotos, o que ainda virá. Digo, o meu propósito permanecerá de pé e farei tudo o que me agrada. Gente, olha que palavra poderosa. Desde o início, eu faço conhecido o fim. Desde tempos remotos, o que ainda virá. O Salmo 139, versículo 6 diz: todos os nossos dias foram escritos e determinados, sem que um deles viesse a existir ainda. Talvez nunca tivemos vivido uma época tão obcecada pelo futuro. Queremos saber como ficará a economia, o que acontecerá com os meus filhos, como será o mercado de trabalho. A inteligência artificial vai substituir minha profissão? Como estará a minha saúde daqui a alguns anos? O ser humano sempre tentou controlar o amanhã. Hoje, fazemos isso por meio da tecnologia, irmãos. A IA analisa milhões de dados para prever tendências. Economistas tentam prever o mercado, especialistas tentam prever crises, pesquisadores tentam prever comportamentos. Mas existe uma diferença enorme entre Deus e qualquer tentativa humana de prever o futuro. A diferença é: o homem tenta prever, mas Deus governa. O homem tenta com possibilidades, trabalha com possibilidades. Deus trabalha com propósitos. O homem analisa tendências, mas Deus escreve a história. Escreve a história. Isaías nos apresenta um Deus que não apenas conhece o futuro, o texto nos diz: Ele lá está, Ele já está no meu futuro. O salmista diz que é o Senhor que garante o meu futuro. Antes de você chegar ao amanhã, olha para cá, Deus já chegou. Antes da luta, Ele já preparou graça suficiente. Antes da porta se abrir, Ele já estava esperando você do outro lado. Nós vivemos isso em casa. A Marina já testemunhou isso aqui. Ela foi demitida do trabalho e ficou 1 ano e 7 meses sem trabalhar. No momento mais desafiador da minha vida. Foi no mesmo tempo que eu não recebi salário. Mas Deus não deixou de cuidar da gente nem um minuto. E aí, um dia, ela simplesmente é convocada para fazer uma entrevista. E várias vezes, irmãos, várias vezes, vez por outra a gente ainda conversa sobre isso. Ela fala assim: mas eu ainda não sei como que o meu currículo chegou nesse lugar. E Deus criou tantas coisas, tantas circunstâncias para que ela estivesse lá. Sabe o que isso me mostra? Antes da porta abrir, Ele já estava lá te esperando. Olha para cá. Antes da porta que você está esperando abrir, Deus já está lá, meu irmão.
Nossa paz, ela não está em conhecer o futuro. Eu quero repetir isso. A sua paz não virá você conhecendo o futuro. Nossa paz está em conhecer aquele que governa o futuro. É daí que vem paz. Aquilo que vem à sua mente, quando você pensa em Deus, diz respeito a você, lembra disso? O exemplo é de Abraão. Depois de esperar anos pela promessa, Deus lhe pede justamente Isaac. Humanamente não fazia sentido. Quantas vezes eu já li essa história e, meu Deus, mas como o senhor faz uma coisa dessa? Mas Hebreus explica como Abraão conseguiu obedecer. Hebreus 11:8 nos lembra, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Observa bem, ele não sabia para onde estava indo, mas ele decidiu caminhar. O que você está precisando é ver Jesus no seu futuro. O versículo 19 do capítulo 11 de Hebreus nos lembra. Mais adiante, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar mortos. Por isso que ele levou Isaac para oferecer em sacrifício. Abraão não conhecia o caminho, mas conhecia o caráter de Deus. E é isso que sustenta a nossa esperança. Nossa confiança nunca esteve em entender todos os porquês, irmãos. Nossa confiança sempre esteve em conhecer quem está conduzindo a história. Antes de subirmos aqui no púlpito, nós vamos orar ali. E eu disse a Gabriela bem assim: hoje é a última vez que você ministra o louvor solteira. Nossa confiança sempre esteve em quem está conduzindo a nossa história. Oswald Chambers disse assim: a fé nunca sabe para onde está sendo levada, mas ama e conhece aquele que a está conduzindo. Uau! Isso impactou meu coração. Eu preciso conhecer aquele que me conduz. Jesus fez uma promessa extraordinária. Eu estou concluindo. Eu sempre estarei com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28:20. Eu não posso deixar de fazer uma pergunta. Você precisa de mais alguma coisa? Disse Jesus: eu sempre estarei com vocês até o fim dos tempos. Olha para cá. Você precisa de mais alguma coisa? Então por que você vai ter medo do futuro? Ele não prometeu explicar tudo para você. Não prometeu eliminar todas as tempestades. Não prometeu uma vida sem lutas. Ele prometeu a sua presença. A presença de Deus é o nosso maior presente, a nossa maior dádiva, é o nosso maior bem. E quando temos sua presença, nós podemos caminhar para um futuro desconhecido, sem perder a esperança. Charles Spurgeon disse: a ansiedade não esvazia o amanhã de suas tristezas, apenas esvazia o hoje de suas forças. O modo como você encara o futuro, irmãos, revela em quem você está colocando sua esperança. Talvez hoje
Deus esteja dizendo a alguém aqui: pare de tentar controlar, entregue tudo. Entregue seus filhos, entregue seu casamento, entregue seu ministério, entregue sua empresa, entregue sua carreira, entregue sua saúde, entregue seu futuro. Esperança não é controlar, esperança é descansar em Deus. É isso que é esperança. E finalmente, Davi termina esse salmo, o salmo que nós lemos lá, o Salmo 20, ele termina esse salmo no versículo 8, e esse salmo termina fazendo um contraste extraordinário. O verso 8 diz assim: eles vacilam e caem, mas nós erguemos e estamos firmes. Como começa o salmo? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. E ele termina dizendo: eles vacilam e caem, mas nós erguemos firmes. Eles vacilam, nós permanecemos firmes. Por quê? Porque colocamos nossa esperança em lugares diferentes. O mundo coloca a esperança na economia, na política, na tecnologia, na carreira, na estabilidade, no dinheiro, na própria capacidade, na própria competência, na expertise humana. Tudo isso pode ser uma bênção, irmão, e o é. Mas nenhuma dessas coisas consegue sustentar a nossa alma, porque todas elas mudam. A Copa terminou, o campeão já levantou a taça, e agora? Virá outro campeonato, outra notícia, outra preocupação, outra tecnologia, outro desafio. Mas Jesus continuará sendo o mesmo. Ontem, hoje, para sempre. Em quem você vai colocar a esperança? Coloque sua esperança no lugar certo. Quero encerrar voltando ao versículo que criou toda essa mensagem. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Em quem você está colocando sua esperança? Que hoje nós possamos responder com a mesma convicção de Davi: eu confio no nome do Senhor, o meu Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar.